Olá, estamos aqui para. Márcio, você tem que pedir para entrar. Oi, agora entrou. Tudo Oi, bom? tá me ouvindo bem? Tudo bem. Eu, infelizmente, quebrou o meu tripézinho aqui. Aí eu tenho que Hum, ficar na mão. Mas tá. tudo bem. Volume, tá me ouvindo bem? Volume. Também te ouço bem. Tá. Só tô achando que tem um contraluz ali meio forte. Deixa eu. É, tem um contraluz aí do seu. Tem um contraluz forte aqui. Oi, Alice. A gente já tem Assim, uma melhorou? participante, sim. Tá Vamos bom? aguardar mais um pouquinho para Vamos. ver se a gente tem mais gente entrando. Tá ok. Né? Ok. Acho que eu vou tirar essa luz daqui. Oi, oi, tudo bom, Alice? A gente já vai começar. Isso aí. Minha água tá aqui. Tá com a sua água? Ah, já Então, a tá. gente vai fazer essa live, a gente vai ficar 1 hora aproximadamente, né? Se render 1 hora. É, tanto melhor, né? A Você gente tá tem mais. gravando? Você Sim, grava. ele grava automaticamente. Ah, tá. E no final que tem que. Isso, que você tem que aceitar. Tá bom. Me explica no final. Combinado. Ah, Não, eu mas posso. depende de mim, não depende de você. Eu, quando sair, eu tenho que aceitar o registro da live. É isso. Tá. Posso falar então, antes que eu esqueça, aquela história que tem. Claro. Tá, né? Tem que falar aí que o projeto é apresentado e patrocinado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Cultura e Economia Criativa, SESC-RJ. No final eu falo de novo. Bom, acho que a gente pode então começar, Márcio. Sim. Você apresentando o filme, né? Boa noite, Produf, sempre presente. Apresentando seu filme, por favor. Essa é a terceira live que a gente faz sobre o seu filme, o ano passado em Paquetá. Quase que eu cometi um ato falho aqui. Mas, enfim, é um documentário, né, que é inspirado, claro, no filme do Alain René, o ano passado, em Marianne Barr. A gente vai falar depois um pouco sobre isso. Mas, enfim, essa é a terceira live de um filme que foi patrocinado, então, pela lei Aldir Blanc, né, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E aí, como tem um intervalo grande aí das duas outras lives que nós fizemos e essa aqui, seria bacana você recapitular um pouco o que é o ano passado em Paquetá. Tá. Primeiro eu vou também falar um pouco, né? Vou lembrar e através das lives a gente faz um retrospecto aí para ficar documentado. Nossa primeira live foi em 3 de fevereiro, na véspera da filmagem praticamente. Né? O prêmio saiu em final de dezembro e aí em janeiro eu comecei a pré-produção e um pouquinho antes, né? 2 dias antes da filmagem, a gente fez a primeira live, 3 de fevereiro, falando do processo de pré-produção, que envolve a pesquisa, a contratação da equipe, a marcação das entrevistas, questão dos fornecedores, estabelecimento, né, do plano de filmagem. Então foi essa parte um. Depois fizemos outra live dia 8 de março. Tinha acabado de. Eu já tinha filmado de 5 a 12 de fevereiro. E aí a gente falou do processo de produção, né, da filmagem. E fomos para a live 3. E aí que começaram a acontecer os problemas com o meu celular, com a minha internet. Peço desculpas mais uma vez. Né? A gente marcou 2 lives. E aí seria 25 de março, 29 de março. Depois
Acabou sendo dia 26 de março, deu um problema nessa live 3. Fizemos de novo também em 21 de abril, deu problema de novo. E dessa vez eu já testei minha internet aqui, deu mais de 400 mega, meu celular já foi para o concerto algumas vezes e correr bem, hoje vai dar certo. Então, essa seria a terceira live, né, que tem a ver já com o processo de pós-produção, que a gente vai dividir, sei lá, vamos até a montagem, né, e a gente deixa para o finalzinho, para o final do mês, se eu não me engano, né, Eliane? A gente faz a última, que o meu prazo quero entregar no final de setembro, né, o projeto eles adiaram, né, a gente começou um processo que era para terminar em 29 de março, se eu não me engano, mas lá perto do final deram mais 30 dias e no final dos 30 dias foi dado mais 6 meses. E, e aí, mas a gente já tinha feito a maioria do processo, né? A gente correu muito esse processo de pós-produção, né, que começa ali importando todo o material. Quer dizer, durante a filmagem, eu já fazia isso lá com o assistente, com o segundo câmera, o Vital, e a gente, durante a filmagem, já acordava super cedo, 5 e pouca da manhã, 6 horas estava filmando, e aí no final do dia ainda tem que descarregar cartões pesados, né, 4K, demora, 2 HDs, backup, então a equipe super reduzida, pandemia, né, só 5 pessoas, eu, o Penelas, fotógrafo, assistente, que é o segundo câmera, o Vital, o Altir, técnico de som, e a Liliane, assistente de direção, barra produção. Então, assim, era uma equipe muito reduzida e tinha bastante trabalho. E aí depois, todo o processo aí de montagem, né? Que Eliane é professora, espero que tenha algum aluno da UF que sabe bem como é que é, mas para quem não é da área, a gente tem que, né, decupar esses HD, saber o que tem em cada um. Eu já tinha um grande material de arquivo, né? Um filme que eu comecei a rodar, na verdade, 10 anos atrás. E aí tem esse processo aí de montagem. Eu posso continuar falando daqui a pouco, mas vou falar do filme um pouquinho para lembrar como você me pediu. Me lembra aí se eu desviar muito. Então, é um filme que, como eu disse, começou a ser pensado, nem muito pensado, começou a ser filmado. Eu não sabia muito exatamente o que eu ia fazer com esse material. Só tinha falado com a Liliane, quero fazer um filme, vamos fazer um filme, né? Acabou sendo minha assistente, acabou sendo uma das entrevistadas, e é uma pessoa que me acompanhou muito aí nesse processo de feitura e de descoberta do filme, né? Tudo começa em 2011, quando eu vou filmar ela e o meu amigo, o Ricardinho, num show. E aí eles iam tocar antes do Celso Blues Boy, e o Celso Blues Boy, como demorou para encher o Yacht Club, o Celso Blues Boy falou, não, eu vou inverter. Eu vou tocar primeiro. E aí eu estava com a câmera já pronta e filmei o Celso. Inclusive, ele está no filme, o Celso já não está mais entre nós, faleceu em 2012, mas tem uma participação dele no filme, falando de Paquetá, no show. A família autorizou, agradeço a todos envolvidos. E a viúva também. Bom, e aí esse filme começou meio ali. E aí fui filmando muita coisa, até 2021. Ainda filmava, considero meus créditos, tomando na imagens de arquivo, filmado em Full HD, mas depois o filme, a semana de filmagem extra, foi rodado em 4K. Então é um filme que foi sendo feito até um dia, volto a falar, Eliane, acho que foi a primeira que ouviu o nome do filme, eu estava nas barras, eu falei, eu descobri o nome do filme, né? Que é esse nome que ficou, né? O ano passado em Paquetá, né? Uma vez que eu comecei a descobrir o filme que tinha a ver com essa questão do tempo, da memória, né? E que me envolvia também, né? Obviamente que eu estava ali filmando porque eu já tinha um passado, já tinha uma ligação com o Paquetá, que é um passeio de infância lá por 72, e que talvez seja um dos últimos passeios ou o último registrado da minha família, que os meus pais
Perdão. Os pais se separaram logo depois. E é um filme que tinha a ver com uma foto minha de infância e tal. E eu descobri, poxa, essa foto vai estar no filme. E aí também não posso esquecer, aproveitar do filme Ulisses, da Agnes Varda, que também trabalha com uma foto. Eu que tenho que dizer também, né? Porque o filme dela é feito em 82 e obviamente me inspirei também no filme Ulisses, da Agnes Varda, de 82, que ela utiliza uma foto e vai discutir exatamente memória, o que é o real, o que é o imaginário, o que lembramos, o que apagamos e o que inventamos. E aí eu falei, poxa, esse é um tema legal e o filme vai por aí, sim. E aí te liguei das barcas e falei que era esse filme. E aí, e aí todo aquele material virou. Primeiro foi uma maneira de eu me aproximar de Paquetá e de descobrir aí, né, o meu objeto e me envolver e me tornar amigo de muitas pessoas e conhecer a ilha e aí naturalmente, né, naturalmente 10 anos depois, eu sou meio sou meio devagar. Assim, eu tenho vários projetos meus, eu juro que algumas pessoas estão envolvidas, eu juro que eu vou acabar todos eles, mas não depende só de mim, né? Depende aí, vou levantar essa questão e agradecer à secretaria, porque é um prêmio que ajudou muita gente, né? Alavancar. Meu primeiro longa, apesar de eu estar rodando vários longas, foi meu primeiro longa, é meu primeiro longa de fato concretizado, né? E aí o material todo começou a fazer sentido de preencher o filme, de dar corpo ao filme, mas eu falei, vamos entrevistar pessoas, e aí tem todo esse processo, que eu considero um processo enorme de pesquisa, de descoberta, a Liliane assina também a pesquisa comigo, porque obviamente tudo que eu vivenciei foi muito junto com ela, as pessoas. O Ricardinho também ajudou, dando uns palpites de pessoas legais, mas a Liliane também já tinha falado de algumas. E aí a gente descobriu quem seriam as pessoas e aí partimos para o filme, né? Então é isso, é um filme que vai falar de tempo, de memória, usando o material de arquivo de 10 anos, entrevistando pessoas da ilha e misturando coisas minhas, essa foto, entrevistei minha mãe, então tem mais bem assim subjetivas e um momento autobiográfico, né? E aí alguns filmes, né? Aquelas coisas das referências também. Citei os dois importantes, mas eu também já dei aula, né? De documentário e tal, né? A gente vai estudando, vai lendo, né? Os performáticos, né? Os filmes, né? Tipo da Kogut, ou do Kiko Goffman, né? Esses filmes que vão tratar de coisas pessoais. Então é um filme que eu tem as entrevistas, tem arquivo, pode ser meio considerado, né? É meio participativo, né? Aquela definição dos gêneros de documentários, dos tipos, mas também performa no sentido de subjetividades, autobiografia misturada minha junto com a coisa e por aí vai. Bom, falei do filme já, tá bom Acho que sim, ficou ótimo. Quer dizer, tá ótimo. Vou bom tentar resumir, mesmo de sem filme ter visto o inicialmente, de filme. resgate, Sim. Você está me ouvindo, Márcio? hein? Você me ouve? Você está me ouvindo? Hein, Eliane, eu tô fora? Não, é que eu não te escuto. Às vezes Tudo bem? fica entrecortada a sua voz. Não sei se é só comigo. Tá me ouvindo? Mas assim, queria só recapitular um. Eu te ouço. Eu te ouço. Alô? Não tô te ouvindo. Oi? Você está me ouvindo agora? Oi, Márcio, você está me ouvindo? Márcio?
você me ouve? O som do Márcio está Ah, falhando um pouco, então é do Márcio que está falhando. Agora eu não vejo você. tá, não, porque Eu não te vejo. Travou só do Márcio, eu ouvi um Produf? pouco, eu fiquei com Ou medo o de meu novo ter dado. também? Tá tudo certo, tá todo mundo me ouvindo e vendo. Não, ninguém está Pelo te amor de Deus, vai. vendo. Bom, eu vou tentar enquanto você Tô te ouvindo. acerta. Tô te ouvindo. Sim, mas a gente não está te vendo. Eu sei que você está me ouvindo. Poxa, eu só tô com a minha Só internet. para recapitular um pouco, você. Mas está falhando, Márcio. Então a gente está aqui nessa live para tratar justamente o filme Ano Passado em Paquetá, que é um documentário realizado pelo Márcio Melges, ex-aluno do curso de cinema, né? Ele já esteve aqui em outras duas vezes, falando um pouco do processo de produção e de pré-produção. Não, não estamos te ouvindo, Márcio, e nem vendo você. É, e ele acabou um pouco de resumir o Tá, e filme, né, agora? que começou a 10. Nem me Agora vendo? Uau. sim, nem te vendo. É, só te ouvindo agora. Ah, é? Meu Eu Deus. acho que você tem que sair e voltar, Márcio. Tá, então vou sair e voltar. Tá bom. Eu Tá bom, e fecho. eu vou. Isso, você sai e volta. Bom, gente, vamos aguardar o Márcio, mas enfim, ele estava falando um pouco do processo de criação do filme, que foi, enfim, gestado durante muito tempo. Há 10 anos ele começa um trabalho de filmagem na ilha de Paquetá, e agora, 10 anos depois, ele retoma. Só um instantinho que ele está entrando agora. E ele retoma então esse material a partir de uma ideia de fazer um filme um pouco ligado à memória da ilha, né? E ele vai também tratar um pouco dessa relação Oi. pessoal que ele teve com a ilha. Estou tentando resumir um pouco o que você disse, mas a sua internet ainda não está boa, está começando a falhar Tá, mas novamente. eu. Você fica congelado, a sua internet não está boa. Agora talvez tenha entrado melhor. Agora ficou. Você fala um pouquinho, Márcio? Agora você está sem som. Acho que agora talvez tenha voltado. Fala, por favor. É, continua estranha a Oi. sua. Oi, a gente te ouve, Não é possível. mas a sua imagem permanece congelada. Eu vou tentar te fazer uma pergunta e a gente tenta ver se você consegue manter essa. Agora parece que a sua imagem, para mim, voltou a ficar congelada. Mas falando assim desse processo da montagem, uma coisa que me chama a atenção é você dizer que desde o início, quer dizer, porque normalmente, ou pelo menos na grande maioria dos documentários, né, você faz a produção, você tem aí as entrevistas, os depoimentos, que no caso do seu documentário, ele me parece ser construído aí com base, ele saiu de novo. Vamos esperar ele voltar. Vocês não vão acreditar. É a terceira gravação que a gente faz com o Márcio e que dá problema. Espero que dessa vez funcione. Pois é, vamos ver se ele entra novamente agora e dá certo. Vamos ver se ele volta.
E para mim é uma grande surpresa, ainda não vi o filme, então a gente tem que perseverar, Leocádio. Ver se ele entra novamente. Vamos ver, agora ele está entrando, vira solicitação, pronto, vamos ver se ele entra agora. Márcio, ele está entrando. Márcio. Que estranho, ele não está nem entrando agora. Também acho que ele caiu novamente. Bom, deixa eu dar. Posso tentar convidá-lo, mas deixa eu ver. Ele não está conseguindo participar. Acabei de receber uma mensagem aqui. Vou tentar ver se eu convido, então. Mandei o convite. Que bom, Darcy, encontrar você Oi, aqui. oi, Agora oi, oi, foi. oi. Uau, agora foi. Gente do céu, que coisa, não é possível, não é possível. Estou com a internet aqui 400 mega, não é possível. Estão me ouvindo? Não, eu não vou infartar, Sim. gente, é um problema. Ah, eu tenho que terminar esse filme, eu tenho que terminar essas lives, eu tenho que cumprir meu projeto. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então vamos engrenar numa Ah, pergunta, Márcio. pelo amor de Deus, vai. Agora deu Diga. certo. Então, a gente está falando aqui da edição, essa live vai ser dedicada ao processo de edição. Eu queria que você me falasse um pouco, você não tinha ainda uma ideia definida, digamos assim, de como seria o filme, né? Até porque é um documentário, você dependia muito dos depoimentos que você colheria em Paquetá, né, depois de janeiro. E você está dizendo que você, já no processo de produção, né, de filmagem, você já estava preparando esse material para edição, não é isso? Isso. Além de você logar esse material, tinha algum outro trabalho que você fazia para auxiliar a edição depois da filmagem? Teve, assim, antes da filmagem mesmo, eu comecei a ver o material com o Pedro, que o Pedro virou editor, ele editou junto comigo material de arquivo. Ele conhece bem a ilha, ele é filho do assistente de direção, conhecia todo mundo, era fácil, tipo, pega aqui, pega ali, aquela imagem e tal, ele sabia das coisas todas. Bom, e aí o que aconteceu é que realmente o nosso prazo inicial era loucura, total. A gente, na verdade, quando a gente começou o processo, a gente tinha uma previsão de 3 semanas de montagem, 2 semanas de edição de som, uma de mixagem, paralela com o processo de acessibilidade, o que era uma loucura. E a gente entrou nesse ritmo. Só que quando foi chegando no final, adiaram, né, mais um mês, e aí com isso a gente conseguiu um tempo extra. Então eu diria que no final das contas a montagem conseguiu, assim, com certeza a gente teve um primeiro corte com um mês, e aí a gente conseguiu mais um tempo aí, eu diria que quase 6 semanas, e aí a gente também fez um trabalho que no próximo live a gente vai. Você está congelando novamente, Márcio. Agora foi. Não, é porque entrou uma ligação. Tá, entrou uma ligação daquelas de São Paulo, aquelas coisas horríveis. Bom, resumo. Aí a gente conseguiu com isso entregar com o pessoal do som um esquema de rolo. E aí a gente foi ganhando um tempo, entendeu? A gente ganhou mais uma semana. Porque a gente foi entregando o primeiro rolo, depois o segundo, o terceiro, o quarto, e a gente foi conseguindo fazer isso. Mas foi uma loucura, foi muito corrido.
E depois, no final da história, rolou um prazo de 6 meses que confesso que quando aconteceu isso, a gente fiquei meio assim, tipo, cara, toda essa loucura, essa correria, e agora pode entregar daqui a 6 meses. Mas o filme já estava com editado o som, já estava meio na reta final. Tudo bem, a gente com isso ganhou um tempinho aí para ajustando coisas que a gente tá ainda só com relação à montagem. Como eu ganhei esse tempão, eu estou revendo os créditos, os agradecimentos, aquelas coisas todas. Estamos ganhando um tempo para fazer uma marcação de cor mais lenta e um tempo para fazer a acessibilidade que ficou pronta no tempo certo, mas ir botando com calma e aí fechando o que a gente chama, né, que considera a montagem. E aí a gente vai partir para. A gente está terminando o som, mas isso é assunto da outra live. Mas desde aquela época a gente estava na reta final para entregar o projeto e fechar tudo no dia 29 de abril, né? É isso. E Fala. aí a secretaria reverteu esse prazo. Eu queria falar um pouco o que realmente era insano, né? Você produzir um longa e ter tão pouco tempo para poder fazer toda a parte de pós-produção, né? Agora, falando do filme propriamente, Fala. você já falou que é um filme sobre memória, que é um filme sobre a ilha, e que você fez vários depoimentos. Eu queria entender um pouco. Você também tem material de arquivo, né? Pessoal e material de arquivo da ilha, enfim. Como é essa estrutura, assim, essa espinha dorsal do filme? Ela tem uma espinha dorsal? Ela é baseada em imagens ou depoimentos? Já que você falou que você, enfim, produziu muitos depoimentos. Como é que é a espinha É, dorsal do filme? tá. Eu sabia que o filme, a minha mãe estava no filme, né? Que essa foto, que essa coisa da fotos da família iam ser usadas, as minhas, moleque e tal. E que o filme começava com ela. Começava com ela, e eu sabia que também terminava com ela. E Sabe é que importante dizer que a nossa geração, né, Márcio, frequentou a ilha ah, desde muito cedo, né? Que assim, era um passeio que todo mundo fazia. Quem morava no Rio de é, Janeiro era ir, enfim, a Paquetá, né? Todos e nós muitos. conhecemos Paquetá na nossa infância. Pois é, o Celso também, né? O Celso falou isso, né? Eu Ah, vim aqui é? com meu avô, o Celso fala isso no show lá que eu gravei. E também tem essa história de muitos casais, inclusive os meus pais, terem passado a lua de mel lá, né? E aí eu sabia que o filme começava com a minha mãe, sabia que o filme terminava com ela, mas também tinha uma questão de uma outra cena, que eu também não vou entregar tudo, né? Que eu sabia que também estava no fim. Eu posso falar, tinha a ver lá pro fim essa história do próprio Réveillon, porque o filme tem essa questão do ano, né? E o ano meio que vira, né, no Réveillon, então também tem essa questão. E eu sabia que aí tinha as entrevistas, e eu sabia que eu tinha que misturar as imagens de arquivo, né? Mas muitas dessas imagens estavam ligadas a alguns personagens, né? Principalmente as imagens ligadas ao Alto de São Roque, ao coletivo Cantareira, algumas coisas que eu filmei que estavam ligadas à Liliane. Uhum. Então, meio que, como a própria Liliane falava disso, não tinha como não colocar essas imagens naquele lugar ali, né? Esses são eventos tradicionais de Paquetá, é isso? Sim, sim. O dia de São Roque, lá, 16 de agosto, né, que tem a festa e tal, Uhum. e que ocorre esse alto de São Roque, que a Liliane explica como é que ele surgiu e tal, é tipo a festa máxima lá. Também o carnaval é importante, né? E mais outros vários eventos que ocorrem também. E aí eu falei, é lógico que isso vai entrar nessa fala da Lili, aí eu tenho que falar, montagem Leonardo Miranda, nosso aluno querido lá da querido aluno, ele e aí a gente eu tinha uma pauta de entrevistas, né? E nessa pauta eu conversei com um amigo, né, professor do IBICT, ligado à ciência da informação, Ricardo Pimenta, que também formado em memória social, mestrado, doutorado. Bom, resumo, eu bati um papo com ele e ele me ajudou na pauta.
Quando obviamente, minha pauta foi mais larga e flexível e mais extensa do que eu Uhum. sabia que ia para o filme, mas eu sabia, conversando com ele, quem sabe ali poderiam vir dados importantes. E aí, na hora da edição, quando a gente estava na loucura, no prazo louco, e aí o Léo, que estava razoavelmente tranquilo no início da montagem, primeira semana, na segunda ele trabalha para uma empresa de telecomunicação, é montador, editor, e ele foi requisitado. E aí o bicho pegou. Ficou uma loucura, porque ele entrava num horário. E aí eu falei, eu vou cuidar do arquivo com o Pedro. E fiquei naquela loucura de produção também. Aí eu falei, cuida do meu filho aí. E eu vou pra rua, que eu tinha que me falar com a Alvarina, produtora executiva, nota fiscal, e prestação de conta, imposto e tal. Pô, é uma loucura, uma loucura. E aí eu só cheguei para ele e falei, olha, a primeira e a última pergunta são as mais importantes. A pauta tinha 7 perguntas. Falei, a primeira, questão da origem das pessoas, da relação com o Paquetá, e a última que tinha a ver com a memória também. Falei, essas são as principais. E aí eu cheguei até a cogitar lá para ele, vamos misturar as falas, e ele sugeriu que não. E aí, na verdade, ficou muito parecido com o próprio plano de filmagem. O plano de filmagem, porque a gente começava com o padre, né? O padre Nixon, e que tem a ver, porque quando você chega em Paquetá, você chega e dá de cara com aquela igreja ali logo de cara, né? Então fazia sentido, o Léo achou natural, e eu também achei, ter o padre. Mas aí ele também fazia o link com a Lilia, né? Por causa dos eventos do Coletivo Cantareira. Aí o Léo mudou a posição da ordem de entrevistas lá, jogou ali, e aí o filme foi ganhando, já ganhou um peso, porque ali entrou já a maioria das imagens de arquivo, e aí por aí vai. E aí são 14 entrevistados. E aí no meio também o Léo achou uma brecha ali para colocar minha mãe de novo. Ela retorna pro filme ali para 52 minutos de filme. O filme está com 90. Ela volta ali e aí ela volta no final. E, e aí é isso. O que mais que eu posso falar? E Então é uma isso, eu tinha a pergunta. pauta, tinha mais ou menos a estrutura, onde iniciava o final. Eu falei pro Léo pro filme dar uma Não, respirada. depois eu queria até E falar um aí, pouco esse mais da filme também, além de participação do diretor e Leonardo câmera, diretor de fotografia e na câmera. edição. Falar um pouquinho. Bom, você fala que é um filme também pessoal, né, autobiográfico, né? É, qual é a participação da sua nas entrevistas? Você é alguém que aparece no filme? E como a sua mãe aparece no filme? Fiquei um pouco curiosa para saber disso. Você está congelado novamente. Pra live, Tá bom, agora tá bem. não. Tô aí. Tô? Não. Sim, tá bem, pode falar. Ai, pelo amor de Deus. Tô aqui assim, fazendo incenso, rezando aqui. Não. Ah. Não, então é isso. Eu tinha estrutura, eu tinha a pauta, sabia como começava, né, as questões das imagens. E aí o Léo contribuiu ali nessa ideia de não misturar as falas e de uma ordenação que seguiu bastante. As últimas duas entrevistas são exatamente as últimas duas entrevistas, e aí ali no meio ele deu uma mexida, mas ficou bem parecido, mas não misturou as falas. Cada um está no seu momento. São blocos de Fala, me depoimentos, né? pergunta antes que congele. Não vai congelar de novo, não. Não, espero que não congele de novo. Não, Fala. eu queria que você falasse um pouco da participação da sua mãe no documentário, já que é um filme também, de certa Diga. maneira, Oi, autobiográfico. gente.
Você está me Eu ouvindo? não tenho coração para isso mais, não. Fala, Eliane, não Você é está me possível. ouvindo? Eu já. Você me ouve? Hum? Então, eu estou perguntando para você qual o papel da sua mãe no São, filme, são se blocos, ela teve a... são. Você voltou a Tem esse congelar. momento, né? Tô. Posso falar? Você Tô. congelou novamente, Márcio. Se ela Você quer... teve o quê? Você congelou novamente. Fala. Se ela teve o quê? Por favor? Não, não, não é possível. Não é possível. Você está congelando. Sai e entra, Márcio, porque você está congelando novamente. E olha que a minha conexão não é boa daqui. Não é Márcio, você está congelado novamente. possível, gente. Não é possível. Ele saiu. Bom, só recapitulando, a gente está falando do filme do Márcio Melges, que se chamou ano passado Empaquetá, né? Uma homenagem aí ao filme do Alain René, o ano passado em Mariambá. Trata um pouco justamente das memórias de Paquetá e a gente está falando um pouco do processo de montagem, né, do filme. Vamos ver se ele entrando agora, a gente... Ah, vou falar para ele desativar os dados móveis. Espero que ele consiga ler a mensagem. Estão sugerindo a você de você desativar os dados móveis do seu celular e deixar ligado só no Wi-Fi, porque você está congelado novamente. Mas aí a gente estava recapitulando, né, sobre esse processo de edição do filme, que ele é uma ideia então que já tem 10 anos, que ele é, foi contemplado aí no edital da lei Aldir Blanc, e ele fez aí em praticamente um mês o trabalho, quer dizer, ele completou, porque ele já tinha muito material de arquivo e voltou para a ilha fazendo uma série de depoimentos e constrói esse documentário um pouco baseado nesses depoimentos que ele colheu. Né, a mãe tem um papel aí importante, ele está para entrar e explicar um pouco melhor o que se passou aí com essa... Ele está voltando. Márcio. E a gente estava falando então desse processo de edição que foi muito corrido em função dos prazos, né? Agora você entrou de novo. É, e você Santo ficou... Deus. Por favor, fala um Ah, pouquinho do trabalho da sua mãe. Como é que ela entra no filme? Se ela tem a mesma pauta que os outros entrevistados ou não? não, não, não. A pauta dela era diferente. Eu peguei várias fotos e aí tem foto do casamento, tem foto do passeio e nossa, a entrevista dela ficou bem grande e óbvio não entrou tudo no filme. Mas essa entrevista foi, como eu tive que correr muito com arquivos e com a produção, essa fiz questão de voltar, principalmente essa. Assim, quando eu vi o primeiro corte do Léo lá, eu falei, Léo, opa, opa, aí eu parei, peguei tudo, e aí eu falei, não, não, tem que voltar a tais coisas e outras coisas, e aí essa que deu mais trabalho mesmo, né? E é complicado, porque você está ali entrevistando sua mãe, falando de coisas do passado, de coisas. é,
Mas eu perguntei para ela, tudo bem? Ela falou tudo bem. E eu também falei para, depois eu falei para minha terapeuta também, tudo bem? Tipo, surtei, né? Porque é complicado, né? Complicado você se colocar no filme, entrevistar sua mãe, mexer com coisas lá de trás, né? Então, assim, o papel dela é importantíssimo e foi emocionante também, né? Para mim foi emocionante. E a gente começou com ela, né? Eu comecei pelo mais difícil, porque tinha uma outra senhora que acabou não entrando, que era a mãe da Lili, que me driblou, desvencilhou, ela tem 91 e ela se entrou no filme. E aí, mas a gente tinha começado, o plano de filmagem era a primeira coisa era minha mãe, as duas senhorinhas começando primeiro, principalmente porque a gente sabia que ia passar um processo de 5 dias, 6 dias juntos e que todo mundo estava já com exame de Covid, todo mundo tomando maior cuidado, mas a gente sabia que com o passar do tempo as coisas iam ficar mais complicadas, né? Que algum risco a mais. E aí a gente começou, a primeira coisa do filme foi simplesmente entrevistar minha mãe, que já foi uma coisa complexa. Foi emocionante e complexo, né? Entrevistar sua mãe falando do passado, de uma foto lá de trás e tal. E as fotos que você utiliza no filme são fotos do casamento, de passeio na ilha? Que material é esse Sim, fotográfico que você é, utiliza? é, é. O material é do casamento dela se preparando para o casamento, da foto oficial que meu pai levou ela para fazer. E fotos que meu pai tirou minhas, da família, fotos minhas de bicicleta. Então são essas fotos de lá de... Ah, e aí eu levei minha mãe, isso é importante, que eu levei minha mãe depois em 2012, praticamente 50 anos depois, ela nunca mais tinha voltado, e depois em 2019. Então, que foi maior sorte, porque as duas imagens estão no filme, principalmente 2019, que foi na véspera, em novembro, 23 de novembro, final de novembro, pertinho da pandemia, não teria sido possível depois. Então, falei, muita sorte ter levado ela e ter aquelas imagens lá. Mas é uma Ufa! pergunta que eu queria te fazer, se a participação dela no filme tem relação com os outros entrevistados. É, É, a pauta, como a gente falou aqui, né? A pauta é diferente, a pauta é outra. E não, ela costura. A foto costura e ela também ajuda a costurar, porque ela começa, ela volta aos 50 minutos e vai para o final do filme. Então é a maneira que eu consegui de trabalhar a memória da ilha com a minha memória. É esse mix, né? Então o papel dela é diferente dos outros personagens, sim. E através dela eu também me coloco. E também na entrevista dela eu não apareço, mas depois eu. Ah, e os offs, né? Isso era importante. Eu não tinha off quando eu pensei o filme. O off apareceu quando eu comecei a sentir necessidade de costurar aquilo lá também. Então, além dela, das fotos de família, eu também me coloquei em cena lá. Eu tanto em off quanto apareço em cena. Tô no filme também. Me lancei aí também. e o material de arquivo, ele entra como ilustração dos personagens, como, enfim, pontuação, como é que fica isso? Que tipo de Bom, primeiro que material de ele dá toda. arquivo? Esse material de. Ah, tem um material de arquivo que a família Praça me cedeu, que são Super 8 também. Isso também é importante, né? Você sabe que eu tenho projetor 16, Super 8, e aí também eu telecinei esse material. Esse material entrou, esse é o material, né, nos créditos eu falo arquivo Super 8, arquivo digital. O Super 8 é a família Praça, o Nando e a Eugênia, que filmaram e me cederam. E o meu material é todos esses 10 anos. Eles entram, os Super 8 entram quando se fala de carnaval, que tem muita coisa de carnaval. Também entra quando se fala, quando a Eugênia dá a entrevista, uso muito material dela. E eu uso mais o meu material
tanto no personagem na Liliane, quando ela fala dos eventos do Coletivo Cantareira, quanto também no Ricardinho, que é outro personagem, que é meu amigo, que também quando fala do carnaval, dos blocos, do fecha bar. Então esse material dá toda essa cobertura aí para não ficar só talking heads, né? Só pessoas falando. Então quando as pessoas falam, tem bastante material. Sim, tem material, bastante coisa. Você está sem som agora. Sem som. Alô? Oi. Agora Oi? voltou sua voz? Eu tenho que, Sim. eu congelei de novo, eu tenho que sair de novo? Não, agora você entrou. Tá bem. Voltei? Voltou. E Entrei. falando um Ok, pouquinho graças a da, Deus. Yes. em relação a gente vai falar de edição de som e mixagem, mas assim, tem algum, você fala de festas, eventos do Celso Blues Boy, é, tem muita música no filme, como é que... Ah, é, isso eu posso falar um pouco, depois a gente pode falar Uhum. de novo quando falar de som. Tá me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo? Não. sim. Ah, sim, aí tá, né? A gente tinha pouca verba e o tempo, assim, tem a gente contou com o apoio, né, Uhum. da Casa de Arte, né, através do Zé Lavrador, que coordena lá a Casa de Artes e tem total ligação lá com a Orquestra Jovem Paquetá. E também essa parte que eu tive a sorte de filmar também já na pandemia, entra no filme. Então tem a música que entra como trilha sonora, mas também tem as imagens deles e também ajuda a costurar também, principalmente as falas do Zé Lavrador e do Bruno, maestro também, que também participa no Jardim. Estão me ouvindo? Sim, te ouvimos bem. Ai, show. E, Márcio, quais são os planos? Assim, a edição, a gente sabe que tem um período aí de inscrição de festivais, se você já pensou nessa carreira de festivais, ou como é que você está planejando aí a Sim, circulação do filme? a gente tá. Eu escrevi num, mas eu não sei se vai parar. E aí, vou ver. Tem uns aí, o filme já está montado, já está só nos ajustes finais aí, como eu falei, de última revisão de crédito, um tapinha ou outro ali, em alguma coisa de cor, e a gente está. O som estéreo do filme também já estava bem encaminhado na época. E aí também o 5.1, né? O 5.1 para, se Deus quiser, um dia o filme ser Está voltando? exibido numa sala. Estão me ouvindo ainda? Sim. Estão me Uma ouvindo? curiosidade em relação a isso, sim, a gente ouve. Uma curiosidade em relação a essa dupla, digamos, uso do filme, né? Você tem aí o uso streaming e saiu. Vamos ver se o Márcio volta para a gente finalizar aí a nossa entrevista com ele. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ele entrando eu posso fazer. Vamos ver se ele volta. Oi, Márcio, você está entrando? Márcio?
Aí eu não vejo aqui. Oi. Agora entrou. Oi. Oi. A gente vai Entrei de novo? finalizar a nossa entrevista. En- Graças a bom Deus. Márcio, Aham. eu queria Ok. fazer uma pergunta, uma última pergunta, em Fala. relação a essa finalização, que é tanto para a sala de cinema como para streaming. Qual a diferença, Ah. em termos técnicos, para essa exibição em streaming e a exibição em sala de cinema? Você faz duas Tô versões ou lá uma só? em duas. A 2.0 é para a galera que vai ouvir, vai ver no computador, na internet, né? Até celular. É o 2.0, né? E é o 5.1 é para sala de cinema, né? Então tem essa diferença. E aí eu vi já o 5.1 lá na sala, né, lá com o Gabriel D'Angelo, e eu vou falar deles de novo, da galera de som, de edição, de mixagem, do Bruno. E aí isso, o 5.1 é para sala, vamos ver um dia. Eu já escutei, é diferente mesmo, né? Distribuição. E vamos ver se um dia a gente tiver na sala, né? Se tudo correr bem, ano que vem, quem sabe, né? Ia ser legal. Não congelei, não, né? Não, tá. Ainda te Deus, escutamos. Pai. Bom, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, Márcio. Você queria complementar com alguma outra informação, enfim, lembrança que você tenha da edição que a gente não tenha comentado? O que que você acha? Ah, bom, sei lá, qualquer coisa que tenha, que possa ter ficado depois, a gente arremata, né? Uhum, Que a ideia é até o final do mês a gente concluir, uhum. quero no final de setembro encerrar. Super agradeço aí você, Nani, a Araci, o projeto aí Entre Telas. De novo, vou agradecer, dizer que o projeto é apresentado e patrocinado pelo Governo do Estado, do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa SESC Rio, RJ. E é isso, e a gente retoma essa conversa aí daqui a, se Deus quiser, aí 15 dias, com o filme totalmente finalizado, porque ainda tem a prestação de conta, que até onde eu sei demora aí uns 25 dias. Se eu entregar agora no final de setembro, tem outubro inteiro e o prazo é 30 de novembro. Então vai ter dado tempo. E se o filme entrar aí no festival algum, tem toda a correria, tudo bem que já tem, a gente fez acessibilidade, tem Em a lista relação de à diálogos e tal, acessibilidade, foi audiodescrição e legendagem? e Libras Ah, e também, os Libras, que três. legal. E aí, mas tem festival que pede tradução em inglês, né? Então tem outra correria aí para ser feita, já está engatilhado, mas se entrar em algum festival tem mais esse susto aí, Para ok? terminar. Tá ótimo, Márcio. Bom, vamos convidar todos aí. A gente ainda não tem data certa, mas a gente divulga no perfil da Araci a data da última live falando sobre a finalização de som. Não é isso? Ok, super obrigado para você, para Araci, para a secretaria e para o público aí, agradecido. Muito obrigado. Igualmente. Bom, uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, beijo. Beijo, tchau, tchau.